Olá, meus amores, então nós iremos falar sobre razão, né? Vamos dar esse adendo para os segmentos proporcionais, né? E é necessário nós falarmos sobre razão e proporção. E agora nós iremos falar sobre razão. Primeiro eu quero que você entenda os termos de uma razão. O numerador a gente chama de antecedente, mas para o que é numerador, se alguém esqueceu, o numerador é esse primeiro número e o denominador se chama consequente, é o denominador, né, que nós chamamos de denominador. Mas razão é o que, Pro? Na verdade, razão ela é na verdade um quociente, né, de um número sobre o outro, ou seja, uma divisão. Eu tenho, por exemplo, qual a razão, né, das meninas do Colégio Aliança. Qual a razão dos meninos para as meninas? Digamos que eu tenho 50 meninos e 25 meninas. Qual a razão do número de meninos para o número de meninas? Aí dá para dividir isso? Dá, né? 50 dividido para 25 é 2. Então, a razão dos meninos do Colégio Aliança para as meninas do Colégio Aliança é de 2 para 1. Então, nós temos aí a nossa razão, né? Ou seja, o número A e B, o B ele tem que ser diferente de 0, ou seja, meu denominador aqui, ele precisa ser diferente de 0. Aí nós chamamos de razão do primeiro para o segundo, do A para o B, ou seja, qual a razão do número de meninos, que é o primeiro, o antecedente, para o número de meninas, que é o consequente. Aí nós descobrimos aqui que é 2. Meus amores, olha eu aqui novamente. Hoje nós iremos falar sobre proporção. Nós já havíamos falado sobre razão, né? E agora nós iremos falar sobre proporção. Se você observar esse exemplo aqui, ó, A está para B, assim como C está para D. O A está para B é uma razão e o C está para D é outra razão. Então, essa é a propriedade fundamental, né? Diz o seguinte, que se eu tenho a igualdade de duas razões, eu tenho uma proporção, né? Então, nós temos aqui a nossa proporção, que nós já sabemos que é uma igualdade entre duas razões, e os termos são o seguinte, o A e o D são chamados de extremos, e o B e o C são chamados de meios. Então, nós temos que, em toda e qualquer proporção, né, de modo geral, o produto dos extremos, ou seja, A vezes D, né, é igual ao produto dos meios, B e C. A vezes D, se A vezes D dá 20, então B vezes C também vai dar 20. Isso é uma proporção. Vamos ver se esses números aqui, ó, o 3, o 7, o 12 e o 28, nessa ordem, vamos ver se eles formam realmente uma proporção? Então, vamos lá. Eu já coloquei aqui, ó, 3 está para 7, assim como 12 está para 28. Então, eu tenho uma proporção porque eu tenho igualdade de duas razões, né? Vamos lá responder. Vou começar aqui, ó. Lembra dos extremos e os meios? Então, vamos lá. 3 vezes 28 é quanto, gente? Vai dar 84. Igual 12 vezes 7 também, né? 7 vezes 2 vai dar 14, sobe 1, 7 vezes 1, 7 com mais 1, 84. Então, vai dar 8, 84. Pronto. É uma proporção? Sim, é uma proporção. Porque a multiplicação dos meios com a multiplicação dos extremos deu 84. Ou seja, o 3 vezes 28 deu 84, eles são extremos. E os meios, que é 7 e 12, também quando eu multiplico deu 84. Então, realmente é uma proporção. Perfeito. Nós temos um exemplo aqui, ó. Sabendo que os números 6, 24, 5 e x formam nessa ordem uma proporção, determinar o valor de x. Então, se é nessa ordem, nós temos o quê? 6
sobre 24 igual a 5 sobre x, se é nessa ordem. Então, nós vamos responder aqui. 6 vezes x vai dar 6x. E quanto é 24 vezes 5? Vai dar 120. Agora, nós vamos fazer a resolução da equação normal. Isolar o x, né? Igual a 120 sobre 6. X é igual a... Quanto é 120 dividido para 6? Vai dar 20. Então, nós encontramos aí, né, o nosso x aqui, ó, que é chamado de quarta proporcional dos números 6, 24 e 5, porque estava faltando eu descobrir qual era esse número. Então, é 20, né? A minha segunda propriedade sobre as proporções, ela também é muito fácil, mas eu preciso que nesse momento você se concentre totalmente. Por quê? Porque ela aparenta ser difícil, mas não é. A regra me diz o seguinte: se for adição, ela vai me dizer o seguinte: A está para B, assim como 5 está para 2. Então, ele vai me dizer o seguinte: A mais B sobre o primeiro, quem é o primeiro, né, o A, igual a 5 mais 2 sobre 5. Se fosse subtração, ia ser o quê? A menos B sobre o primeiro, quem é o primeiro, o A, igual a 5 menos 2 sobre o primeiro, que é o 5. E é desse jeito que a gente vai armar. Vou fazer um exemplo aqui para vocês verem como que é que a gente tem que fazer. Olha só o que a questão está me dizendo. Sabendo que x mais y, fique atento a esse sinal aqui, ó. Então, se ele disse que é mais, então vou armar desta forma aqui, ó. Mais. Ele disse que x mais y é igual a 42, determine x e y na proporção. Aqui é a proporção que ele me deu. Então, eu vou fazer o seguinte, já que ele disse que é mais, então eu vou pegar aqui, ó, x mais y igual ao primeiro, sobre o primeiro, quem é o primeiro? É o x, então eu vou colocar o x aqui. 5 mais 9 sobre 5. Agora ele me diz o seguinte: quem é x mais y que ele diz? 42. Então, onde tiver x mais y, eu vou colocar 42. Então, aqui x mais y é 42, vou colocar aqui embaixo. 42 sobre x igual 14, né? 9 mais 5, 14. 14 sobre 5. Pronto. Se você observar aqui, ó, nós já chegamos naquela primeira propriedade que nós já estudamos há pouco. Então, eu vou fazer o quê? O meio pelos extremos. 14 vezes x, já coloco aqui 14x. 42 vezes 5, 52, 10 sobre 1, 5 vezes 4, 21. Pronto. Então, aqui, ó, x igual 210 dividido para 14. Então, 210 dividido para 14 vai dar 15. Isso mesmo, 15. Então, é muito fácil. Você tem que ficar ligado aqui, ó, no comando que ele der. Se é mais, então eu vou armar aqui, ó, x mais y sobre o primeiro. Quem é o primeiro? É x. 5 mais 9 sobre o primeiro. Quem é o primeiro? É o 5. Mas se fosse ao contrário, colocar y mais x sobre y. Pode? Pode. 9 mais 5 sobre 9. Mas a gente fez assim, viu? Depois é só utilizar a primeira propriedade da proporção. Encontramos o x, tá aqui, ó. O x é esse, 15.
Agora a gente vai encontrar o y, que é só substituir aqui, ó. Aqui, ó, já que ele diz que x mais y é igual a 42. Eu descobri que o x é 15, mais y é igual a 42. Vou fazer, ó, y igual a 42. Aqui tá mais, passa pra cá, menos, né? Y é igual a 27. A gente coloca aqui, ó, 27. Neste caso, nós temos aí, tá dizendo que A mais B é igual a 55. Então, eu já sei que é mais. Eu vou colocar aqui, ó. A mais B sobre A igual a 4 mais 7 sobre 4. A mais B é quem? 55. 55 sobre A igual 11 sobre... Né? Então, nós fizemos. Quem é A mais B é 55. Colocamos aqui 55 sobre A. 7 mais 4, 11, né? Então, 4 mais 7, 11, dividido por 4. Vamos fazer o meio pelos extremos. Aqui já é a primeira propriedade. 11 vezes A vai ser 11A. E 55 vezes 4 vai dar 220. A igual a 220 dividido por 11. A igual a 20. Pronto. Encontramos o A. Agora nós vamos pegar aqui, ó. Ele me disse que A mais B igual a 55. Vou colocar aqui, ó. A mais B igual a 55. O A descobrir é 20, mais B igual a 55, então vou isolar o B, 55 menos 20, vai dar 35, então já tenho o A e o B.